Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de setembro, a Igreja celebra o dia deste grande apóstolo, São Mateus. Ele que é apóstolo e evangelista, né? São Mateus, como nós podemos ver no Evangelho, ele era um pecador, um cobrador de impostos, que deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se assim um dos 12 apóstolos de Jesus. E o seu nome de batismo era Levi, né? Ele mudou de nome como forma típica da época e de indicar a sua mudança de vida. Então, São Mateus é identificado como o apelido de publicano, um termo muito carregado de consequências negativas e socialmente relevante. Os cobradores de impostos da época eram muito desprezados, né? Eles estavam enraizados, eram cobradores de imposto e não se odeia alguém só porque trabalha no que chamamos de finanças, né? Então, eles eram odiados porque eles trabalhavam cobrando impostos, né? Já os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na verdade, eles cobravam impostos não era para tornar uma sociedade mais justa, livre, né? Com o retorno que os pobres poderiam ter, né? Mas sim, era pago para os romanos, né? Que se tratavam financiar ali aqueles que mesmo lhes oprimiam, né? Eram os opressores e cobravam os impostos do povo. Então, São Mateus faz esse trabalho, né? Jesus vê Mateus, se levanta e, de repente, convida Mateus e Mateus, sem pensar duas vezes, segue-o. A partir desse momento, acaba-se as cobranças de impostos, os romanos deixam de existir e todos seguem Jesus. Mateus, como vocês podem ver também, é o primeiro autor do Evangelho. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aquele povo, né? Porém, foi vítima de grande perseguição. Ele foi perseguido pelos sacerdotes da época que mandaram arrancar-lhes os seus olhos
e encarceraram e depois sacrificaram aos deuses. Mas Deus não o abandonou em nenhum momento. Mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros. Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos templos apostólicos, graças à evangelização de São Mateus. Então, esse é o nosso São Mateus. E ele é considerado o padroeiro, dos banqueiros, dos bancários, alfandegários, cambistas e outros. Palavra de vida eterna para a nossa salvação.